Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo em Marcos, capítulo 4. Se você vai colocar no telão, coloca aí no veículo, por favor. Marcos 4, a partir do verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queria convidar vocês a baixarem as suas cabeças, fecharem seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Jesus, aqui estão os seus amigos, Jesus, aqueles que são seus, aqueles que o seu Espírito trouxe aqui essa noite. Até agora, Senhor, nós temos te cultuado, nós temos declarado elogios ao seu nome, nós temos levantado a sua reputação aqui nesse lugar, Senhor. Mas a partir desse momento, as atenções nesse lugar se voltam para o coração de cada um que está aqui para ouvir a sua palavra, Deus. Senhor, eu oro pelo tamanho da responsabilidade que é compartilhar a sua palavra. Assim como esse semeador que saiu a semear, Deus, eu oro para que o Senhor me capacite, eu oro para que o Senhor prepare cada coração, prepare cada um dos meus irmãos, abra os corações, que haja receptividade, Deus, que haja alegria em cada coração enquanto eles escutam a sua palavra, porque ela é eterna, ela é imutável, ela é viva. E ela tem poder para nos transformar e não nos deixar sairmos os mesmos daqui hoje à noite. Eu oro no seu nome, Jesus, crendo de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Amém. Boa noite, CMD. Foi um comecinho um pouco presbiteriano, não é mesmo? Mas a fim faltou hoje. Eu gostava. Vocês estão felizes? Sim. Vocês estão felizes mesmo? Sim. Alguém ainda tem um pouquinho de energia depois dessa adoração? Sim. Confesso que eu perdi um pouco do fôlego. A idade vai chegando. Mas alguém ainda tem disposição para correr mais 1000? Vamos lá? Nós estamos trabalhando a série sobre Jesus em movimento. E o texto que me coube trazer é sobre a parábola do semeador. Então eu tenho a dura missão de fazer
um texto tão conhecido, tão batido, entre aspas, ser desvendado diante de vocês, de forma que o Senhor consiga renovar a palavra dele e nos tirar de um lugar de conforto. Essa parábola do semeador é uma das mais importantes parábolas que Jesus contou em todos os evangelhos, porque se vocês repararem, essa parábola é uma das poucas que vão aparecer nos 3 evangelhos sinóticos. Ela vai aparecer em Mateus, em Marcos e em Lucas. E só dela ser escrita por 3 dos 4 evangelhos já mostra como Jesus queria enfatizar essa parábola. Como existe algo poderoso, existe algo profundo, escondido, que eu queria, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir com vocês hoje à noite. Para a gente começar a nossa conversa, essa parábola ela vem muito a calhar, porque ela vai falar sobre um problema que nós temos enfrentado. E eu acho que já é a 3ª vez que eu vou pregar e que eu toco nesse problema. Como nós temos nos acostumado com a palavra do Senhor. Alguém aqui lembra quando eu falei isso sobre o Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor. E aí eu dei exemplo de vários outros textos que para nós parece que nós sabemos de cor, parece que já está meio que batido, já está meio desenhado na nossa mente. Mas quando a gente se lembra, parece que aquilo não flui no nosso coração. E talvez essa parábola ela esteja no mesmo lugar. Eu acredito que pelo menos a metade de nós aqui saibamos essa história de cor. O semeador vem, então ele joga a semente, e existem 4 tipos de terra. Só que como a intenção dessa série não é trazer sermões expositivos, não é abrir, explicar versículo por versículo, eu vou tentar dar uma volta nessa parábola e tentar entender o porquê ela é tão importante e por que Jesus pontuou ela em 3 dos 4 evangelhos. Tá bom? Nós já lemos o começo da parábola e nós vimos que Jesus ele terminou com uma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que uma coisa interessante sobre essa frase é que Jesus ele não estava simplesmente falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola que eu acabei de contar. Pelo contrário, Jesus ele está falando: essa parábola que eu acabei de ensinar para vocês vai mostrar para vocês como ouvir corretamente. Porque senão Jesus ele tinha falado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e começado a parábola depois. Faz sentido? Só que primeiro ele conta e depois ele fala: então, semeador, 4 terras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque essa historinha ela vai nos ensinar como ouvir. Tudo bem? Então, assim que Jesus termina esse ensinamento, ele estava no barquinho e tal. Em Mateus, no capítulo 13, a gente vai ver que Jesus ele se retira e ele fica a sós com os discípulos. E assim que eles ficam a sós, os discípulos eles chegam em Jesus e eles perguntam: Jesus, tira uma dúvida nossa. Por que é que toda vez que o Senhor se dirige para a multidão, o Senhor fala através de parábolas? Por que o Senhor só fala com o povo através de historinhas? Então, Jesus ele vai responder. Você que está com a sua Bíblia física, fica aberto comigo em Marcos 4. No verso 11, Jesus vai dizer o seguinte: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito em parábolas. Verso 12: a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Cara, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito chocado. Quem ficou chocado com Jesus aqui quando ele disse isso? Jesus chega para os caras e fala: mano, vocês
vocês receberam a bênção de ter revelado o reino de Deus. Mas os de fora, eu falo de um jeito que eles ouvem, mas não entendem, que eles veem, mas não enxergam. E aí eu fiquei encabulado, falei, mas Jesus, a palavra diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Diz que Deus, Ele ama a cada um de nós. Mas aqui parece que o Senhor está entrando em contradição, porque parece que o Senhor está escolhendo uns para entender o reino, e o Senhor está escolhendo outros para não entender. E aí eu descobri que Jesus, Ele não está fazendo nada além de citar um texto de Isaías. Isaías 6, mano, texto muito conhecido. Isaías 6. Eu vi o Senhor, e eu vi Ele sentado no alto sublime trono e tudo mais. A gente conhece esse texto, é maravilhoso, me dá temor no coração e tal. Mas abre para mim Isaías 6, no verso 9. Logo depois de Isaías descrever o trono e ele falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, olha o que Deus responde para ele. O Senhor disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Parece que piorou, Gabs. O que você está querendo dizer aqui? Jesus, ele estava citando esse texto de Isaías, e agora parece que piorou, parece que mais ainda Deus está fazendo separação entre pessoas que Ele quer revelar o reino e pessoas que Ele está tampando os ouvidos e os olhos. Só que apesar de parecer que Deus está escolhendo pessoas X para Ele e desprezando pessoas Y, na verdade, quando a gente vai olhar sobre essa questão do endurecimento do coração, do fechar dos ouvidos ou dos olhos, nós descobrimos em todas as escrituras que não é Deus quem fecha o coração simplesmente porque Ele desprezou alguém, mas o Senhor, Ele está apenas revelando um coração duro que estava oculto dentro de tal pessoa. Então nós vemos em Isaías, nós vemos em Jeremias e em vários profetas, por várias vezes em que o povo desprezou o Senhor, o povo virou as costas para Deus. O povo fez pouco caso de um Deus que o perseguiu com amor. Nós vemos isso no livro de Oséias, por exemplo. Então, o Senhor, Ele apenas expressa, Ele arranca de dentro para fora um sentimento que estava enraizado dentro do povo. O coração de vocês é duro, por isso eu vou falar, vocês não vão ouvir. Eu vou aparecer, vocês não vão ver. Como aconteceu lá em Êxodo, em que o Senhor, Ele manda Moisés e Arão diante de Faraó. Então por vezes eles aparecem e Deus, Ele envia as pragas do Egito. E aí no final de toda a história nós vemos Deus dizendo, eu vou e eu endurecerei o coração de Faraó. Mas espera aí, nós sabemos que Faraó, ele é o vilão da história. Será que em algum momento Faraó teve o coração mole? Ou será que Deus estava apenas revelando o desejo de Faraó de subjugar aquele povo? Porque nós temos um exemplo contrário a esse nas Escrituras. Se você está anotando, depois abre lá na sua casa, Atos capítulo 16, nós vamos ver o encontro de uma moça chamada Lídia com Paulo. Eles estavam pregando o Evangelho. Então, Atos 16 vai dizer que Lídia, uma mulher temente a Deus, ela buscava ouvir a palavra do Senhor. E por causa disso, o Senhor lhe abriu o coração. E então toda a sua casa se converteu e eles foram batizados.
e eles seguiram ao Senhor. Então não é o Senhor quem abre ou fecha o coração, o Senhor apenas expressa o que nós temos escondido dentro de nós. Assim como o faraó já tinha um coração voltado para o mal e teve ele endurecido, assim como Lídia já tinha um coração temente que buscava a palavra do Senhor e teve um coração aberto. Hebreus, no capítulo 3, no verso 17, o escritor de Hebreus está fazendo um alerta para os novos cristãos, para a nova igreja que estava nascendo, não repetir os erros cometidos pelos hebreus na terra do Egito, enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Hebreus 3,7 vai dizer: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O que eu quero dizer com isso? O endurecimento do coração é uma escolha que parte do homem para Deus. Se em algum momento o meu e o seu coração foi endurecido, se em algum momento nós sentimos um afastamento da presença do Espírito Santo, isso não partiu do Senhor para conosco, mas Deus, Ele apenas responde ao passo que nós damos. Está fazendo sentido para vocês? Abre para mim agora no Salmo 119, no verso de número 32. Salmo 119, verso 32. O salmista vai dizer o seguinte: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Fica mais um dever de casa para vocês. O Salmo 119 é talvez a passagem bíblica que mais vai exaltar o valor das Escrituras, exaltar o valor da lei do Senhor, exaltar a palavra. E aqui nesses versos que a gente abriu, o salmista está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo: Senhor, me dá entendimento para que eu guarde a sua palavra, para que eu obedeça a ela até o fim dos meus dias. Mas, Gabs, por que você está dando essa volta, falando sobre a palavra, falando sobre um coração aberto, um coração endurecido? Porque a nossa parábola, ela começa exatamente nesse ponto. Qual é a semente que o semeador saiu a semear? A palavra de Deus, sim ou não? E qual é a terra, senão o nosso coração? Então agora nós entendemos que nós podemos abrir ou endurecer o nosso coração para o Senhor. Nós podemos prepará-lo para receber da semente que é a palavra dele, ou nós podemos rejeitar essa semente. Então, para a gente começar a olhar com um pouco mais de detalhes para essa parábola, nós sabemos que Jesus ele vai falar sobre 4 tipos de solo. Ele vai falar sobre um solo que estava à beira do caminho, sobre um solo rochoso, pedregoso, sobre um solo que estava cheio de espinhos, e por fim, sobre um solo frutífero, um solo adequado para a palavra. Então, Jesus ele vai dizer de novo, no verso 3: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram
e a comeram. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, no verso 15, onde a palavra é semeada. O que Jesus vai dizer que acontece com a semente na beira do caminho? Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Então, o que Jesus está dizendo sobre esse tipo de solo, sobre esse solo à beira do caminho, ele está falando o seguinte: o semeador, ele joga a semente, só que a semente cai naquele pedaço. Quando a gente anda na estrada de terra, sempre tem aquele pedaço que não é nem a estrada e não é nem o mato, é aquele meio termo, tá ligado? Onde tem uma areia meio fofa, onde geralmente a gente caía de bicicleta quando era novo, vocês lembram? E o que acontece quando a semente ela cai nesse lugar? A areia, a sujeira da beira do caminho não deixa que ela penetre na terra. O chão é duro, é batido, e por causa disso a semente ela fica em um lugar superficial, ela fica exposta. Então Jesus vai dizer que o inimigo, ele vem e ele rouba aquela semente. Sabe, gente, alguém aqui já parou para pensar por que a Bíblia ela relata tantas guerras, principalmente no Antigo Testamento? Quando você está lendo a sua Bíblia lá na sua casa, em algum momento você já se perguntou: nossa Deus, mas por que tanta guerra, por que tanta disputa? É filisteus, é amorreus, é edomitas, sei lá, tipo, é espada, é sangue. Alguém já parou para pensar por que a Bíblia traz tanto relato de guerra? É porque, de alguma forma, Deus ele quer nos atentar para a realidade, para a existência e para a gravidade das guerras. E sabe, gente, por mais que fazem anos que o Brasil não sabe o que é participar de uma batalha militar, a gente vê que a gente tem passado por guerras políticas, guerras ideológicas, por guerras culturais, sim ou não? Só que muito além disso que nós passamos no mundo, existe uma guerra ainda mais importante, que é a que vem acontecendo desde antes da existência do mundo. E Paulo ele vai apontar para isso em Efésios no capítulo 6, quando ele vai dizer que a nossa guerra ela não é contra carne ou sangue, a nossa guerra não é contra homens, não é contra nossos irmãos, não é contra pessoas de outros países, não é contra esquerda e direita ou quem torce para o time rival, mas a nossa guerra é contra o diabo e as forças das trevas. A nossa guerra é contra seres espirituais. Por isso a Bíblia ela vai relatar tanto, Deus vai macetar tanto sobre o assunto guerra, para que a gente fique esperto. Nós estamos em guerra, nós estamos passando por guerra, mas como não é visível aos olhos humanos, a gente não se atenta para isso. Só que por vezes a palavra vai dizer, Tiago 4,7: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não deem lugar ao diabo. Efésios 4,27. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. E ainda um texto curioso que eu achei sobre isso, Atos 5. Geralmente o pessoal usa esse texto para falar sobre ofertas e dízimos, porque é aquele episódio onde Ananias e Safira eles vão vender o terreno e na hora de ofertar o dinheiro da igreja eles vão guardar um pouco para eles. Só que assim que Pedro ele descobre o que Ananias tinha feito, olha como Pedro repreende Ananias. Ele vai dizer o seguinte:
Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo? Pesado, né, gente? Um cara que era crente, que era participante da igreja, em um momento de deslize, mano, um pecadinho financeiro, ele sonegou um pouco de dinheiro, cara. Só que a palavra vai dizer que ele permitiu que o diabo roubasse o coração dele. Lembra que eu falei que o domínio do nosso coração é nosso? Que a gente abre ele para o Senhor, ou a gente afasta ele do Senhor, endurece ele. Ananias, ele permitiu que o diabo roubasse o coração dele. E por isso, vocês sabem a consequência que ele teve. Eles pecaram e eles acabaram morrendo por causa desse pecado. Vai ficar gostoso, gente, eu prometo. Só que antes da parte boa, a gente precisa calmar um pouco, tá bom? E por que eu estou falando tanto sobre o inimigo? Estou falando tanto sobre o diabo poder roubar a palavra que cai no seu coração? Porque, mano, a maior luta de Satanás não é para que a gente peque, não é para que a gente simplesmente estripe, que a gente falte no culto. A maior luta de Satanás é para que a palavra de Deus não opere nos nossos corações. Se o diabo tivesse que escolher uma coisa para ele passar o resto da vida fazendo, seria lutar para que a palavra de Deus não caia nos nossos corações, para que ela não opere no nosso interior. Por quê? Porque o diabo sabe que Deus, ele faz tudo através da palavra. Tudo o que Deus faz é através da palavra. Talvez alguns de vocês aqui não soubessem disso até hoje, mas o diabo já sabia. Por quê? João 1, a partir do verso 1, Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra. Abre para mim, para a gente ler. João 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram criadas através dessa palavra. Só que tem uma outra coisa. Deus, ele sustenta todas as coisas através dessa palavra. Abre para mim Hebreus 1, no verso 3. Hebreus 1, verso 3 vai dizer o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então Deus, ele cria tudo através da palavra, e ele mantém tudo em ordem através da palavra. Se você está respirando agora, se o seu coração está batendo, se todo o seu organismo funciona de forma saudável, o Senhor está sustentando a sua vida com a palavra poderosa de Jesus. Se nesse momento a Terra gira na velocidade adequada, se ela está na distância exata entre a Lua e o Sol que deveria estar, para ela não perder o seu centro de gravidade e explodir, o universo, ele só está em ordem, ele só existe por causa da palavra poderosa do Senhor. Ele sustenta, ele mantém todas as coisas no seu devido lugar através da sua palavra. E sabendo disso, a maior luta do diabo é roubar essa palavra de cada um de nós. Vocês estão pegando até aqui?
Por isso que eu orei de novo, depois que a gente leu o texto, para que o Senhor Ele guarde o nosso coração, para que Ele proteja o nosso coração. Mas, gente, se o coração de vocês está na beira do caminho, se o coração de vocês está em um lugar exposto, se o coração de vocês está vulnerável aos ataques do diabo, meu amigo, ai de você. Mas então, Gabs, o que eu posso fazer para tirar o meu coração da beira do caminho? Ir mais fundo, meu amigo. Ir mais fundo. Cave um pouco mais. Revire essa terra. Tira o pó. Vamos mais fundo. Porque Jesus ele vai falar de um segundo solo. Marcos 4,16. Ele vai falar sobre o solo rochoso ou pedregoso. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Cara, o que é o terreno que é cheio de pedras? O terreno cheio de pedras é como aquela pessoa que você chama para vir na igreja, ou aquela pessoa que você conversa sobre Jesus no seu serviço, na sua escola, na rua, e cara, ele recebe com alegria. Ele fala, mano, é isso mesmo, Jesus é o caminho mesmo, Jesus é o Filho de Deus mesmo, eu preciso mesmo de Jesus, eu preciso ser salvo. Só que então a pessoa vem e ela começa a caminhar, só que vai passando os dias, ela vai se cansando, e a perna vai ficando pesada, e vai faltando fôlego, e quando você vê, cadê ela? Cadê ela? Por quê? Porque ela tem alegria para receber a palavra, mas ela não tem alegria para permanecer sobre ela. Ela tem alegria para entrar em Jesus, mas ela não tem alegria para permanecer. Porque entrar em Jesus é docinho, é mel na boca, mas permanecer em Jesus é árduo. Sabe qual é a diferença entre quem é raso e quem é profundo? É que quando o tempo está bom, quando a maré está boa, quando é primavera, até quem é raso floresce. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade, só quem é profundo permanece. Então, meus amigos, talvez eu esteja falando com pessoas profundas, talvez eu esteja falando com pessoas que estão lutando pela profundidade, talvez eu esteja falando com pessoas que ainda precisam ser chacoalhadas para buscar esse lugar. Eu te falo, cara, o dia mau vai vir sobre você. Eu prometo. Não é uma profecia, mas eu prometo, o dia mau vai vir. A dificuldade vai vir, a luta vai vir. Cadê o pastor Silvério? E ela vem mesmo. E nós somos um pouco mais preparados, graças ao pastor pregar tanto sobre isso. Porque, cara, é bíblico. Abre para mim, Gu, em Abacuque 3. Para ficar na mesma versão da música, abre na Almeida Revista Atualizada, que a galera vai gostar. Olha que legal o que o profeta Abacuque vai falar sobre o dia da adversidade. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E ainda a resposta de Abacuque à adversidade, verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Uau! Meus amigos, sabe por que isso é tão profundo? Sabe por que isso é tão poderoso? Além de Abacuque ter dado material para 15 músicas, a resposta de Abacuque à adversidade, do verso 19, é um salmo de Davi. Um salmo que é repetido em 2 Samuel 22 e nos Salmos, capítulo 18. O Senhor é a minha fortaleza. Como Abacuque respondeu à adversidade? Com a palavra. Ele não fez só um verso bonito, ele não fez só um verso que aquece o coração, mas ele respondeu ao dia mau com a palavra do Senhor. Essa é a resposta de alguém que é profundo. Jesus, ele vai falar ainda de um terceiro solo, que é o solo que tinha espinhos. Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim. Hoje está bem gostosinho, né? Está didático. O Senhor, ele vai falar sobre as sementes serem lançadas em um solo que tinha espinhos. Só que os espinhos, eles não pareciam tão ameaçadores no começo. Mano, tá pequenininho, daqui a pouco seca. Confesso que eu já fiz isso lá na minha garagem. O matinho tava baixinho, tava aparecendo uns carrapichos. Chove uma semana, começa a aparecer carrapicho. Daqui a pouco tá sol, seca. Não, aqui. Aí quando vem, chega a Elisa lá em casa, puro carrapicho. Papai, tá inventando. O problema do espinho é que ele não é ameaçador no começo. Só que se você não arrancar, ele vai crescer. Ele parece inofensivo, mas ele cresce. E sabe qual é o espinho da palavra de Deus? Concorrência. O espinho da palavra se chama concorrência. Marcos 4,18, para a gente ver o que Jesus vai falar sobre isso. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então o que Jesus está falando? A semente, ela até cai em terra e ela começa a germinar. Só que à medida em que os espinhos eles vão crescendo, cara, eu vou começar a ver uma série, mas eu vou ver um episódio por semana só. Vou ver só um pedacinho enquanto eu janto, né? Assim que a gente faz. Eu vou começar a academia, mas, mano, tô gordinho, preciso de saúde. Eu não vou entregar meu coração. Eu vou começar um esporte. Eu vou fazer um curso. Mano, não vai roubar o meu coração. Eu não vou me dedicar tanto. Eu não vou dar tanto empenho, não vai gastar meu tempo não, cara. É rapidinho. Assim que eu resolver isso,
eu volto a me dedicar para o Senhor. Não é assim que a gente faz? Eu faço assim, muito, infelizmente. Só eu não. Então a gente vai falando: Senhor, é só isso, Senhor, é só aquilo, é só um pouquinho, é rapidinho, daqui a pouco passa. E a hora que a gente vê, os espinhos já enrolaram até no pescoço. E aí está morta a palavra de Deus em nós. Só eu passo por isso, gente? Misericórdia. E Jesus, ele ainda vai separar os espinhos em 2 tipos. Porque para Jesus não basta bater só de um lado, ele tem que bater em todo mundo. Ele vai falar que os espinhos são a escassez, mas os espinhos também são o excesso. Olha que difícil. Ele vai falar: gente, você que está correndo atrás de melhorar a sua vida, você que precisa de mais um emprego porque não está dando, você que precisa fazer mais um curso, não sei das quantas, onde está o seu coração? Será que você está realmente na escassez? Ou então, se você nem vislumbra uma saída, será que as dificuldades que você está passando estão roubando o seu coração do Senhor? E aí Jesus bateu nessa turma, nos pobres. E aí ele vem, ele bate do outro lado. Ele fala: e vocês que estão com excesso, parece que quanto mais vocês têm, mais vocês querem. Quanto melhor vocês ganham, mais vocês querem. Vocês querem fazer hora extra, vocês querem dobrar o turno, vocês querem arrumar outro emprego, vocês querem trabalhar na internet porque eu preciso de mais, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso trocar o carro, isso, aquilo. Mano, o excesso sufoca. A necessidade sufoca. O excesso sufoca. Mas, cara, Paulo, ele nos ensina uma resposta muito boa para isso tudo. Vocês vão saber esse versículo. Tudo posso. Vamos lá, gente. Tudo posso daquele que me fortalece. Por favor, Filipenses 4, verso 13. É um dos textos que a gente mais vê na boleia do caminhão, não é mesmo? Tudo posso. Posso fazer 180 no meu caminhãozinho Mercedes-Benz 1960. Tudo posso. Mas não é bem isso que Paulo estava falando. Olha o que ele vai dizer. Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora faz sentido, gente? Eu posso tudo, eu posso passar fome, eu posso ter um banquete. Mas eu aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. Salmo 87:7 vai dizer: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Tem alguém entendendo onde a gente quer chegar aqui essa noite? Marcos 4:20, a última terra, para a gente caminhar para o fim. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam,
e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Meus amigos, existe uma terra boa, e é essa terra que o Senhor deseja que nós sejamos. O Senhor, Ele tem um desejo para a gente essa noite, que cada um aqui torne o seu coração uma terra boa, uma terra receptível. A terra boa é aquela que deseja a semente. Lá atrás, quando eu perguntei como eu faço para não ser uma terra à beira do caminho, lembra que eu falei que a gente precisa ir mais fundo? Esse é o segredo para a gente não ser nenhuma das 3 primeiras terras. O segredo para ser uma terra frutífera é: precisamos ir mais fundo. E cara, quando a gente fala sobre ir fundo, se existe um termo que você vai ouvir muito aqui na CMD, eu acho que está até no desktop, é fome. Um dos pilares. A gente tatuou no peito fome por Deus. Outras vezes a gente fala sede por Deus. Cara, você precisa ter fome, você precisa ter sede. E a gente prega sobre, e a gente faz conferências sobre. Mas o que é, de forma simples, de forma clara, objetiva, fome e sede? Interesse. A melhor palavra que pode definir fome e sede é interesse. Sabe, meus amigos, nós só acessamos aquilo que nós valorizamos. Você pode chegar aqui hoje à noite, os meninos podem quebrar a casa, derrubar tudo, você levantar suas mãos e gritar. Se não houver interesse no seu coração, o que você fez não passou de barulho. Isso é fome e sede por Deus. E por que isso é tão importante? Vamos lembrar de uma historinha aqui. Isaac, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, certo? E aí vocês vão lembrar da historinha em que eles eram gêmeos, mas Esaú, ele nasceu primeiro do que Jacó, e por causa disso ele tinha o direito de receber a bênção de Deus dada pelo pai dele. Só que então acontecem vários rolos e tal, várias intrigas, e acaba que Jacó, ele dá um jeito de roubar a bênção do seu irmão. E mano, roubar é feio, roubar é pecado. Assim como Abraão mentiu quando disse que Sara era irmã dele. Os homens de Deus não são perfeitos. Só que Jacó, ele ensina algo precioso pra gente. Ele tinha fome de Deus, e ele faria o que fosse necessário para alcançar a porção do Senhor. E sabe de uma coisa, cara? Essa troca entre Esaú e Jacó, ela fala sobre a fome de Jacó, sim, e que ele cometeu erros para alcançar o seu objetivo, sim. Só que Hebreus, no capítulo 12, vai deixar claro que Esaú desprezou a bênção. Mano, vocês têm noção que Esaú, ele trocou a bênção do Senhor? Ele seria um dos patriarcas. Hoje a gente estaria falando Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ele trocou isso por um prato de miojo, cara. Um prato de miojo, velho. Mano, Esaú, ele parece aquela criança que
e está andando na vizinhança com a sua bicicleta novinha. E então, quando vê, passa o cara do caminhão do ferro velho. E ele fala: ô criança, você não quer trocar essa sua bicicleta por uma barra de chocolate? Mas não é qualquer barra. Fala a melhor barra de chocolate, nem sei. Uma barra da Milka. Mano, toda vez que a gente vai em São Paulo, a Thaís faz passar no shopping e comprar uma barra de Milka. E fica um rim meu em São Paulo. Por quê? Uma barra de Toblerone. Lembrei uma boa, essa é boa, né? Eu comi uma vez só. De tão boa. Mas então, o cara do ferro velho passa e oferece uma barra de chocolate. E a criança olha a bicicleta, olha o chocolate. Olha a bicicleta. Mano, a bicicleta foi o pai, foi a mãe que comprou. Ela não pensa muito em troca. E aquele chocolate é docinho. Ele cai bem no estômago. Só que qual que é o problema? A felicidade da criança só dura até o fim do chocolate. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? O Senhor tem uma bênção pra gente. E a gente troca a bênção por algo que passa assim, ó. Sim, pornográfico. Ninguém vai ficar sabendo. Não vai mudar nada em quem eu sou Deus. Mas a gente troca a bicicleta pelo chocolate. E a hora que aquilo passa, que cai a ficha, que a gente se vê nu diante de Deus. Pensa o que Adão deve ter sentido quando ele se viu nu. E o gosto do fruto já não estava mais na boca dele. Cara, ele perdeu tudo. Só que como esse sermão é feliz, eu sempre trago um exemplo ruim e um exemplo bom. Vamos lá. Em Marcos 7, se alguém for pregar essa passagem na série, vocês me perdoam. Eu só vou dar um exemplo. Jesus, ele estava andando, então vem uma mulher chamada na Bíblia de Cirofenícia. Você fala dela? Jesus está andando e aparece uma mulher que nem tinha nome, mas ela é tratada pela etnia dela. É como se Jesus estivesse andando e aí a Bíblia fala: então apareceu uma mulher lá da Coab, então apareceu uma mulher lá da Lavrinha. Era essa mulher. Apareceu a Cirofenícia e ela fala: Jesus, a minha filha, eu preciso do Senhor, eu preciso de um toque, ou faça alguma coisa por mim, Jesus. Só que ela não era judia. Então Jesus fala: poxa, moça, ainda vai chegar a hora de eu me revelar aos gentios. Só que primeiro eu vim para o meu povo, primeiro eu vim para os judeus. Só que aquela mulher: não, Jesus, mas se o Senhor me der só uma migalhinha da sua mesa. E cara, pensa o que Jesus sentiu nesse momento. Porque ele falou: moça, eu não posso ainda, moça, por favor, não faz isso comigo. Mas no coração ele estava assim: cara, eu queria te dar tudo que eu tenho, mas eu não posso ainda, moça, me entende? Sabendo que os seus o rejeitariam. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Só que a gente vai ver que uma migalhinha da mesa de Jesus mudou a vida daquela família, trouxe cura, trouxe restauração. E se ela experimentou isso através da sua fome por Jesus, o que a gente não pode experimentar podendo nos sentar na mesa dele nessa noite? Nós não estamos mais dependendo de cair uma migalhinha do céu, mas nós temos o próprio pão da vida. Precisamos desfrutar desse pão.
casal lá no Jardim do Éden, que eu acabei de falar. O homem pecou, ele viu que estava nu, e por causa disso ele foi separado da presença. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. O pecado de Adão foi apenas a desobediência? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que ele não podia comer a fruta porque o gosto era ruim? Ou porque era tão gostoso que era só para Deus? Então, só porque ele desobedeceu, Deus ele ficou chateado, excluiu Adão da presença? Qual que era a árvore que Adão comeu o fruto, vocês lembram? Era a árvore do conhecimento, certo? Como foi o fruto do pecado, fica muito inculcado na gente que era a árvore do conhecimento do mal. Só que também era a árvore do conhecimento do bem. Olha que louco. Adão, ele comeu do conhecimento do bem. Mas isso foi pecado. Sabe por quê? Porque Adão, ele tinha fome de conhecimento, mas ele queria um conhecimento sem relacionamento. Mano, ele queria conhecer a Deus. Não é a árvore do conhecimento. Pra quê? Era só isso, cara. Mas não existem atalhos para a profundidade. Não tem como pular etapas. E isso é tão importante que Paulo ele vai começar 3 das suas cartas orando exatamente por isso. Queria que vocês se atentassem agora. Efésios 1, a partir do verso 17. Se eu não conseguir abrir rápido, mas eu já vou ler. Efésios 1, 17. Paulo vai dizer: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Uau! Se eu começasse a pregação lendo esses 3 versículos que a gente vai abrir, eu não precisava falar mais nada. Era só ler e entender. Mano, Paulo, ele está simplesmente falando: eu só peço uma coisa para Deus, que Ele dê espírito de sabedoria e de revelação para vocês. O que é espírito de sabedoria e espírito de revelação? Ele está pedindo para que, de uma forma poderosa, Deus ele ilumine a mente de vocês, ilumine o coração de vocês, para que vocês sejam capazes de vê-lo e de conhecê-lo. Sabe, meus amigos, quando a gente se reúne aqui, é notável a atuação de Deus, é notável a presença do Espírito Santo. Nós cantamos, o ambiente muda, a gente se arrepia. Mas por que uns sentem mais e outros menos? Por que uns veem mais e outros menos? Porque uns têm mais espírito de sabedoria e revelação e outros menos. E isso é buscável no Senhor. Se nós queremos ser solos frutíferos, que abraçam a palavra,
nós devemos buscar entendimento. Eu estou fazendo todo um sermão aqui, não só para falar para você, vai para sua casa e lê a sua Bíblia, mas para falar, entenda a palavra, entenda o Senhor, entenda o seu plano e o seu coração. Há um mês atrás a gente estava fazendo uma série sobre disciplinas espirituais, e acabou que essa disciplina específica ficou de fora, que é a leitura da palavra. E para quem estava atento nesse sermão, vocês viram que o tempo todo a gente exaltou a palavra de Deus, o tempo todo a gente levantou ela, a gente apontou ela. A semente que Deus quer plantar em mim e em você não é um toque que vai simplesmente te derrubar no chão. A semente que Deus quer colocar sobre nós não é um toque de cura. Cara, Deus ele pode curar a sua enfermidade aqui e agora. Deus ele pode curar a sua depressão aqui e agora. Ele pode te tirar de um buraco sentimental aqui e agora. Mas a semente não é essa. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, eles apenas apontam e testificam a pregação do Evangelho. Essa é a semente. Então, cara, talvez você está aqui há algum tempo e ainda não entende o Evangelho. Meu amigo, está na hora de se mexer. Você ainda está na beira do caminho. As Escrituras estão abertas para você entender. A igreja está aqui para te abraçar, para você entender. Deus ele quer revelar o coração dele para você. Ele tem um plano para o universo. Ele tem um plano específico para você. Mas você precisa buscar isso nele. Isso vai te tornar um solo frutífero. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, Paulo mais uma vez, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Em quê? Em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus. Mais uma vez, qual é a oração de Paulo por aquela igreja? Aumento de conhecimento. Ele não está falando sobre decorar mais versículos. Ele não está falando sobre fazer mais cursos bíblicos. Mas ele está falando sobre entender qual é a palavra e a vontade de Deus. Está fazendo sentido para vocês? Está ficando clara qual a importância da palavra no nosso processo de conhecer o Senhor, de aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor? E por último, mas não menos importante, Colossenses 1, do verso 9. Queria pedir que os músicos já se preparassem. Por esta razão, Colossenses 1:9, vocês abriram? Amém? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. De pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E esse versículo resume tudo que a gente conversou hoje. Somente o Senhor consegue nos encher do seu conhecimento. Somente o Senhor consegue nos dar uma porção do Espírito Santo que nos traga sabedoria, que nos traga revelação, que nos traga inteligência espiritual. Só que para que o Senhor derrame o Espírito sobre nós, é necessário que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor. A direção do nosso coração é nossa. Nós viramos o canhão que é o nosso coração. Nós decidimos para onde apontar. E depois de inclinar o nosso coração, é necessário fome, é necessário sede, é necessário interesse. Será que a gente se reúne aqui no domingo porque nós estamos acostumados? Ou porque a gente espera o mover das águas e acontecer alguma coisa diferente? Será que a gente vem aqui tipo assim, mano, ou quem sabe no próximo culto aí o Lê prega e cai fogo do céu de novo, igual acontecia, tá ligado? Ou será que a gente se reúne por interesse? Não porque a gente está simplesmente esperando alguma coisa acontecer, mas porque nós queremos fazer algo acontecer. Nós queremos mover as águas. Se a água está parada, eu vou pular nela e vou agitar. Eu vou mergulhar, eu vou para o fundo, eu vou buscar. Eu não estou satisfeito. Eu não quero me satisfazer com os espinhos que estão tentando me sufocar, mas deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo. Eu busco apenas uma coisa. E parece que toda vez que eu tenho pregado, a gente tem caído nesse mesmo lugar. Uma coisa eu faço. Eu não quero saber das pedras, eu não quero saber dos espinhos, eu não quero saber das coisas que estão tentando me amarrar. Senhor, me faça livre para correr na sua direção nessa noite. Será que alguém pode clamar por isso? Cara, será que nós estamos amarrados por tantas coisas? Mais de uma vez já passou na minha cabeça conta que tem que pagar amanhã. Mas será que nós estamos amarrados, gente? O que tem nos prendido, o que tem segurado as nossas pernas, que não tem deixado a gente correr em direção ao Senhor? O semeador saiu a semear. E o semeador, ele continua andando no nosso meio. Ele continua lançando suas sementes sobre nós. Por favor, meus amigos, mais uma vez, Hebreus 13:7. Quando o Espírito Santo falar, não endureça o seu coração. Se o Senhor está falando com você nessa noite, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça.